Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar do tecido cartilaginoso. Quando a gente fala em cartilagem, muitas vezes vem à nossa mente aí os peixes cartilaginosos, né, como arraias e tubarões. Nesses peixes, a cartilagem ela exerce a função de esqueleto. Na sequência da evolução vieram os peixes ósseos, na qual o esqueleto ele foi tomado pelo tecido ósseo. E a cartilagem ela fica restrita a algumas partes dos organismos na vida adulta. E nos anos 2000, se você ligasse uma rádio para ouvir música, ou então ligasse uma TV naqueles programas de fofoca, tinha um monte de gente tentando empurrar para nós a tal da cartilagem de tubarão, com a promessa de que isso reduzisse as chances de uma pessoa desenvolver câncer ao longo da sua vida. E o que disparou essa mentira aqui é esse livro aqui que foi produzido no final da década de 90. Bom, em relação à origem embriológica do tecido cartilaginoso, assim como o tecido ósseo e tecido adiposo, ele é derivado do tecido conjuntivo a partir de células denominadas células mesenquimatosas. Em relação à função do tecido cartilaginoso, ele é dividido em dois momentos. O primeiro é na vida intrauterina. Lá ele vai exercer a função de esqueleto. Então o nosso primeiro esqueleto a ser formado, ele é de constituição cartilaginosa. Só que assim que ele vai sendo formado, ele já vai sendo gradativamente substituído por tecido ósseo. Sendo que a cartilagem, então, na nossa vida pós-uterina, ele vai ficar restrito a algumas regiões, espaços do nosso corpo. Ao nosso nariz, as nossas orelhas, a região ventral das nossas costelas, ele vai revestir as traqueias, brônquios, vai revestir também as nossas articulações dos ossos e também das vértebras e, principalmente, ele vai fazer parte do nosso disco epifisário, que é a região do nosso osso longo responsável pelo seu crescimento. Então aqui a gente pode traçar um paralelo com o tecido cartilaginoso dos tubarões. Lá eles vão exercer a função de esqueleto a vida toda. Na gente, essa função de esqueleto ele vai ser exercida apenas na nossa vida intrauterina. Bom, vamos ver aqui como funciona a histologia do tecido cartilaginoso, começando pela matriz extracelular. Assim como no tecido conjuntivo, ela é bastante ampla, volumosa, só que essa matriz aqui ela é composta basicamente de duas coisas: colágenos e proteoglicanos. O colágeno ele confere elasticidade desse tecido e os proteoglicanos eles conferem uma grande capacidade de absorção de água. Por isso que a cartilagem ela tem essa função de resistência à compressão nas articulações e nas vértebras. Em relação aos tipos celulares, assim como no tecido conjuntivo propriamente dito e tecido ósseo, existem dois tipos de células com terminações do seu nome diferente. Uma terminada em blasto, aqui vai ser condroblasto, assim como fibroblasto ou então osteoblasto, que são as células ativas dos tecidos. Tá? Então, o condroblasto é a célula que sintetiza a matriz extracelular, ela que forma o tecido cartilaginoso. E a partir do momento que a matriz extracelular cartilaginosa ela vai sendo formada, ela vai sendo enrijecida. E quando ela enrijece, o condroblasto ele não consegue mais se locomover dentro da matriz extracelular. Então, ele acaba ficando preso dentro de espaços denominados lacunas. Aí a sua atividade metabólica diminui. Aí ele passa a ter essa denominação condrócito, assim como fibrócito no tecido conjuntivo e osteócito no tecido ósseo. Então, quando o tecido cartilaginoso ele está sendo formado, as células ativas são condroblastos. E após o tecido cartilaginoso já ter sido montado, essas células são denominadas de condrócitos. Então, eles ficam imóveis nessas lacunas aqui, com a função de manter a matriz extracelular. Aqui no tecido cartilaginoso, quando os condroblastos vão se modificar para condrócitos, eles formam algumas mitoses, formando um grupinho de células, então, de 4 ou 8 células nessas lacunas. Aí esses grupos de células de condrócitos são denominadas de grupos isógenos. E uma coisa importante aqui, assim como no osso, a cartilagem ela é revestida por uma membrana de tecido conjuntivo. Lá no osso essa membrana é denominada periósteo, aqui na cartilagem é pericôndrio. E esse pericôndrio, assim como qualquer tecido conjuntivo, ele é vascular, então ele recebe vasos sanguíneos, linfáticos, sendo responsável então pela alimentação, oxigenação, proteção imunológica do tecido cartilaginoso. E além dos vasos sanguíneos, eles contêm nervos, então a borda das cartilagens, se você tocar ali, vamos dizer assim, ela dói, ela é sensível. E outra coisa bastante importante aqui é que esse tecido conjuntivo que reveste a cartilagem, ela contém células-tronco de condroblastos. Então aqui veja bem, o tecido cartilaginoso, matriz extracelular, as células aqui dentro dela, e aqui a membrana que reveste o pericôndrio. E aqui nesse esquema temos o tecido cartilaginoso e na sua borda o pericôndrio. Mais externamente ele tem uma camada mais fibrosa e internamente vão estar as células geradoras de condroblastos, denominadas aqui de condrogênicas ou então células-tronco.
E só uma coisa, as cartilagens que revestem os ossos móveis, aqueles de articulação, como por exemplo no joelho, ela não tem um revestimento de pericôndrio. Quem vai exercer a função do pericôndrio nesse tipo de cartilagem aqui vai ser o líquido sinovial, que é aquele líquido interno da cavidade articular. E duas coisas bastante importantes e famosas das cartilagens é que elas não têm vasos sanguíneos, ou seja, elas são avasculares, e também não possuem inervação interna. Então, se você cutucar lá dentro de sua cartilagem, ela não vai doer. Então, na parte interna da cartilagem, ela só vai ter suas células, condrócitos, condroblastos, e na matriz extracelular, os proteoglicanos associados à água e os colágenos. Então, não tem vasos sanguíneos aqui dentro. E como foi falado anteriormente, a nutrição, os gases respiratórios são fornecidos pelo pericôndrio. E na parte interna, o trânsito dessas substâncias, elas se dão por difusão celular através da matriz. Então, como não tem vaso sanguíneo, essa difusão ela é bastante lenta. Por isso que a cartilagem ela possui uma taxa metabólica muito baixa. Isso aqui resulta em duas coisas: dificuldade de regeneração, no caso de lesão ou inflamação do tecido cartilaginoso, e que as estruturas cartilaginosas elas são sempre pequenas, de pouca espessura, exceto apenas no esqueleto de tubarões arraiais, que lá eles podem ficar bastante grandes. Não é só porque os vasos sanguíneos e nervos são ausentes nas cartilagens que você pode fazer qualquer coisa com ela, como encher de brinco, por exemplo. Mesmo assim, elas podem desenvolver casos de alergias, rejeições a determinados piercings, brincos. E o problema é que uma vez que não tem vascularização, no caso de uma inflamação, ela é pobre em células de defesa, então é um tecido bastante frágil do ponto de vista imunológico. Em alguns casos, na colocação de brincos ou piercings, pode haver formação de abscessos ou queloides, que são calombos resultantes do excesso de colágeno produzido no processo de cicatrização da cartilagem. Bom, e sobre essa coisa que eu falei lá no início do vídeo, de que cartilagem em tubarão não desenvolve câncer, tem uma mentira e uma verdade sobre isso. A verdade é que o câncer não se desenvolve no interior da cartilagem, pelo fato dessa matriz extracelular não possibilitar a formação de vasos sanguíneos, que são fundamentais para a manutenção da vida do tumor. Por outro lado, existe câncer sim vinculado ao tecido cartilaginoso. Só que esse câncer ele se desenvolve no tecido conjuntivo que recobre a cartilagem, o pericôndrio, porque lá é um tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos. E tubarões desenvolvem câncer sim, existem diversas documentações, aliás, bem anterior à publicação desse livro. Em relação ao crescimento da cartilagem, quando ela está em formação, ela pode ocorrer de duas formas: na superfície, que é denominado de aposicional, ou então no seu interior, denominado de crescimento intersticial. Na superfície, esse crescimento ele se dá a partir das células-tronco de condroblastos, oriundos aqui do pericôndrio. Já no interior, o crescimento ele pode ocorrer a partir desses grupos isogênicos, que vão então sintetizando a matriz extracelular. Só que uma coisa, esse crescimento interno, intersticial, ele ocorre apenas nos primeiros momentos de vida da cartilagem, quando ela ainda é jovem, porque nesse momento a cartilagem ainda não está enrijecida. A partir do momento que ela fica enrijecida, esse crescimento ele para de existir. Então, em relação a isso, duas coisas importantes. Quando a gente compara o crescimento da cartilagem com o tecido ósseo, na cartilagem a gente tem esse crescimento na superfície e o crescimento interno. Nos ossos, o crescimento ele só ocorre apenas na superfície. Então é muito importante essa comparação. E em relação então à regeneração da cartilagem, quando ela é danificada, ela possui pouca capacidade de regeneração e ela está sempre limitada ao pericôndrio, onde nós temos células-tronco dos condroblastos. E essa regeneração interna ela se dá em pequena escala, devido à ausência de vasos sanguíneos e o enrijecimento da matriz extracelular. Quando a cartilagem ela é danificada de maneira acentuada, a cartilagem da parte interna ela acaba sendo substituída por tecido conjuntivo fibroso. E para a gente encerrar o nosso assunto aqui de tecido cartilaginoso, faltam os tipos de cartilagem que compõem o nosso corpo. A cartilagem hialina, que é uma cartilagem translúcida formada por fibras colágenas do tipo 2, é a mais comum e a mais famosa. Ela que é responsável pelo nosso esqueleto temporário da vida intrauterina, que depois vai sendo substituída por osso, e após o nosso nascimento, ela vai estar presente revestindo a traqueia, brônquios e articulações, e mais importante, ela que é aquela cartilagem presente nos ossos longos, responsável pelo seu crescimento aqui na altura do disco epifisário. E a cartilagem hialina é aquela famosa cartilagem presente no mocotó, que vem da pata do boi,
e por ter muito colágeno em sua constituição é um ótimo alimento proteico. E para quem for Masterchef, o mocotó é diferente do tutano. O tutano ele vem do canal medular do osso da perna do boi. E assim como o mocotó, ele é um alimento altamente rico em colágeno, ou seja, proteico, pelo fato do osso e a membrana conjuntiva que o reveste por dentro terem muito colágeno em sua constituição. Um outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica, que é aquela presente na nossa orelha, no nosso septo nasal, que assim como a cartilagem hialina, ela é composta de colágeno tipo 2, só que aqui é acrescida da proteína elastina, que confere uma maior elasticidade e resistência à tração. E essa cartilagem está presente também na epiglote, que protege o nosso sistema respiratório do digestivo referente à entrada de alimento. E por fim, a cartilagem fibrosa, denominada também de fibrocartilagem, ela fica dotada de um outro tipo de colágeno, colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente. E ele está presente nos locais sujeitos a maior pressão, como a síntese púbica e principalmente nas vértebras. Um aspecto clínico em relação a essa cartilagem é a hérnia de disco. É essa cartilagem que separa uma vértebra da outra e permite a sua compressão. Hérnia, para quem não sabe, significa saída da cavidade que a contém. Essa hérnia está presente então nos casos da qual a cartilagem ela sai do seu espaço normal e causa inflamação e muita dor.